Olá, povo de Deus, eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus. Meus queridos, meus amados, para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias, né? Nasci no lar cristão, no berço evangélico, na igreja evangélica cristã, do meu saudoso pastor Manuel Tristão Dias. Aí depois entrou o pastor José Pereira da Hora, o qual esta Bíblia aqui foi um presente do meu saudoso pastor José Pereira da Hora, né? Essa Bíblia aqui foi um presente que eu, Josias Dias, recebi, porque lá na igreja evangélica cristã, primeiramente eu quero dizer que eu não estou aqui para pregar, placa de igreja, para falar para você que igreja salva, porque quatro paredes não salva ninguém, certo? No arrebatamento, Jesus não veio buscar quatro paredes. Jesus veio buscar pessoas nascidas de novo, lavada e remida no sangue de Jesus, amém? Mas eu quero falar um pouco da congregação que eu nasci. Lá, quando uma pessoa se convertia ao Evangelho, a Jesus, entregava sua vida a Jesus, o pastor presenteava com a Bíblia. E até eu que fui criado na igreja, no lar cristão, ganhei essa Bíblia de presente. Amém? E lá, e lembrando que a igreja que eu congregava na Paraíba, no distrito de Vazenova, era uma igreja que era perseguida pelas demais. Todas as igrejas do bairro perseguiam a igreja que eu congregava. Por quê? Porque era a única igreja que não se cobrava dízimo. Isso mesmo. A igreja evangélica cristã era a única igreja que não se cobrava dízimo. E depois dela tinha os testemunhos de Jeová, que por sinal era considerado naquele tempo uma seita muito perigosa. E ele se chamava também nós de seita, porque não cobrava dízimo. Lá se ofertava, era oferta voluntária. Era uma igreja que quando a pessoa se convertia a Jesus, os novos convertidos ganhavam a Bíblia. Se tivesse algum pai de família desempregado, o pastor levava a cesta básica, tinha a mão amiga na igreja. A mão amiga é aquela organização de irmão que supria a necessidade dos pais de família desempregados da igreja. A igreja tinha aquela preocupação em arrumar emprego para quem estava desempregado. Os irmãos ficavam procurando botar outro irmão no emprego que ele trabalhava. Quando isso não acontecia, a igreja supria com cesta básica, né? Então, era uma igreja diferente das demais. E era uma igreja perseguida, porque não cobrava dízimo. Era um pastor Manuel Tristão Dias, não metia em cima do púlpito, né? E eu louvo a Deus ter nascido na igreja evangélica cristã, né? Louvado e agradecido seja Deus, onde eu aprendi muito. Então, meus queridos, essa aqui é a Bíblia que eu ganhei do segundo pastor da igreja evangélica cristã, porque o pastor Manuel Tristão, quando saiu, né, dormiu no Senhor, então veio José Pereira da Hora. E eu fui privilegiado com essa Bíblia aqui, ó. E essa Bíblia aqui, meus queridos, eu já li ela 2 vezes.
De Gênesis e Apocalipse. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Ah, irmão Josias, mas tem crente por aí que já leu mais do que o senhor. É verdade, tem pastor, tem teólogo, presbítero, diácono, porteiro da igreja, crente de banco, que já leu a Bíblia mais do que eu. Mas eu já li 2 vezes de Gênesis a Apocalipse. E você consegue ler a Bíblia com paciência, não com ansiedade para terminar logo de ler ela toda, entendeu? Então eu já li essa Bíblia aqui, meu amigo, 2 vezes. E a Bíblia, essa Bíblia ela tem 3.000 versículos. 3.000 versículos. E 1.189 capítulos. 1.189 capítulos. E 3.000 versículos. Eu já li. E esta live, esta gravação, esta pregação, eu quero direcionar diretamente aos líderes, aos pregadores do judaísmo, aos pregadores de dízimo. Vocês, senhores teólogos, pastores, apóstolos, vocês que se titulam homem de Deus, quantas vezes os senhores leram a Bíblia? A palavra de Deus, quantas? Eu já li 2 vezes. Quantas vezes os senhores já leram a Bíblia Sagrada? Agora eu vos pergunto, quem sabe você tenha dito que já leu uma vez, ou talvez não conseguiu ler ainda uma vez, ou já leu 5, 10 vezes. Mas o importante não é ler 2 vezes, assim como eu li, ou 10, e não guardar, e não obedecer. É importante ler, examinar as Escrituras. Porque quando você lê as Escrituras, você não vai ser enganado, enrolado. Eu pergunto aos senhores que já leu a Bíblia mais do que eu. Qual o capítulo e o versículo da Bíblia que mostra que os 12 apóstolos de Jesus eram dizimistas? Qual? Bota aí no rodapé desse vídeo aí. O capítulo e o versículo que diz que os apóstolos de Jesus, o apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, Lucas, Mateus, João, dizimaram ou ensinou para os cristãos do novo pacto, da nova aliança, a serem dizimistas. Qual dos apóstolos receberam o dízimo? 10% do salário. Qual é o capítulo e versículo da Bíblia que está dizendo que Jesus dizimou, ou que Jesus recebeu o dízimo, ou que Jesus mandou você dar o dízimo de 10% do seu salário? Os senhores pregadores de dízimo, os senhores mentem para as ovelhas quando diz que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Os senhores mentem para os cristãos, dizendo que quem não dá o dízimo, o demônio, o devorador, o migrador, o cortador vai atingir as finanças de quem não dá o dízimo. Os senhores mentem quando dizem que quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Maldição está aos senhores que está distorcendo a Bíblia, está distorcendo Malaquias 3:8-10. Malaquias 3:8-10 não foi escrito para os cristãos não, porque nem a igreja existia ainda quando Malaquias 3:8-10 foi escrito, quando o profeta Malaquias foi falar.
aquela ordenância para os sacerdotes. A lei ainda era lei, não era graça, não era Novo Testamento. Como é que os senhores querem ir para o céu usando a Bíblia, a palavra de Deus, para se enriquecerem, para comer o melhor da terra, para pregar um evangelho do terrorismo, botando na cabeça dos irmãos, das irmãs, que quem não dá o dízimo é ladrão de Deus? Agora, como é que os senhores, pregadores de dízimo, pregadores do judaísmo, diz que quem não dá o dízimo é ladrão, e vocês na Santa Ceia vão ceiar com o ladrão? Hã? Como é que os senhores chamam as suas ovelhas, os crentes da sua igreja, da sua denominação de ladrão, porque não está dando dízimo, e vocês ceiam com o ladrão? Se os crentes da sua igreja é ladrão porque não está dando 10% do salário, então chama a Polícia Federal para prender, porque lugar de ladrão é onde? Hã? Se você está chamando as suas ovelhas de ladrão porque não está dando dízimo a vocês, então chama a polícia para prender os ladrões da sua igreja. Senhores pregadores do dízimo, respeite a palavra de Deus, porque eu já li a Bíblia 2 vezes e não encontrei nenhum versículo dizendo que dízimo é dinheiro. Eu não achei nenhum versículo da Bíblia onde mostra alguém dizimando dinheiro. Mas os senhores, na maior cara de pau, mentem descaradamente. E o pior não é vocês mentirem em nome de Deus, usando a palavra de Deus. O pior é que as suas ovelhas sabem que os senhores estão mentindo, mas por querer agradar os senhores, dão dízimo. Onde o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo da Bíblia nunca foi o dízimo da religião. O dízimo da Bíblia era mantimento, criação, fruto da terra. O dízimo da Bíblia era aquilo que plantava, era aquilo que se criava. E nunca foi dinheiro. E já existia dinheiro nos tempos do dízimo, mas ninguém nunca na Bíblia dizimou dinheiro. Os senhores mentem. E a Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino do céu. E por que vocês mentem? Estão abrindo igreja para distorcer a Bíblia, para pregar Malaquias 3:8-10, distorcendo a mensagem central hoje em 99% das igrejas, das congregações, é Malaquias 3:8-10, dízimo, 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 dízimo. Louvado e agradecido seja Deus, mas vocês não vão me provar nunca, na Bíblia, alguém dizimando dinheiro. Eu desafio os senhores pregadores de dízimo a me mostrar, a me provarem na Bíblia, bota aí no rodapé desse vídeo, o capítulo, versículo que alguém dizimou dinheiro. Ah, irmão Josias, o dízimo é um ato de fé. Se o senhor não tem fé, problema é seu, irmão Josias. Se o dízimo é um ato de fé, e por que os 12 apóstolos de Jesus não dizimaram? Ele não tinha fé, não? Hã? Ah, irmão Josias, o dízimo é um ato de gratidão a Deus. Espera aí, se o dízimo é um ato de gratidão a Deus, e por que nenhum dos 12 discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, não dizimaram? Ele não era grato a Deus? Hã? Sempre os senhores arrumam um argumento, mas devemos ir pela Bíblia e não por argumento, porque muitos estão deixando a Bíblia de lado, estão ficando com o argumento dos líderes cangulosos, mentirosos, que usam a palavra de Deus para se enriquecerem. Só que o maior inimigo dos pregadores de dízimo é a internet. A internet, meu amado, meu querido, é o maior inimigo do seu pastor que prega dízimo, porque eles têm medo que vocês
Acesse esses vídeos, tipo canal Josias Dias. Louvado seja Deus. Hoje em dia, se você chegar em qualquer igreja que cobra dízimo, você só vale alguma coisa lá, você só tem valor se seu nome estiver escrito lá no livro dos dizimistas. Toda igreja que cobra dízimo, meu amado, caso você não saiba, toda igreja que cobra dízimo, lá tem o livro dos dizimistas. Eu acho que você já viram aí, esses pregadores aí da televisão aí, tem um aí que usa um chapéuzão, né? Com aquele jeito humilde, né? Que tem umas filmagens dele aí que tem um livro dos dizimistas assim, ó. Um livro bem grande. Então, é isso que acontece, as igrejas que cobram dízimo, ela tem um livro dos dizimistas. E ela sabe quem está dando dízimo e quem não está. E se você está congregando e o seu nome não está no livro do dizimista, você não vai ter oportunidade para louvar, para pregar. Aliás, eles preferem que você pegue o beco, caia fora. Agora, se você é um dizimista fiel, e se você sair dessa igreja, o pastor vai atrás de você na hora. Por quê? Porque você é um coluna da igreja. Ele não quer perder você. Porque como é que o seu pastor vai comprar sítio, gado, carro novo, vai viajar de avião, vai botar os filhos nos bons colégios, se você não der o seu dízimo? Como é que seu pastor vai ter uma vida regalada se você não dá o dízimo? E eles ainda mentem para você dizer que se você der o dízimo, você vai comer o melhor da terra. E por que aqui só quem está comendo o melhor da terra são os líderes que recebem? Meu amado, meu querido, se essa mentira dos pregadores de dízimo que diz que se você der o dízimo você vai prosperar, aí lê um versículo da Bíblia, distorce para você, né? Se para ser próspero tem que ser dizimista, então os irmãos da igreja Deus Amor, da Universal, da igreja do apóstolo Chapezão, seriam todos ricos, meu amado. Isso mesmo, seriam todos ricos, porque lá os irmãos da Universal, Deus Amor, a igreja do apóstolo aí, todos são dizimistas fiéis, não é como você não, que dá um mês, outro não. Eles são dizimistas fiéis. E por que que não estão ricos? Por que não são todos ricos? Porque isso é uma mentira gospel. Isso é uma mentira gospel. De que se você der o dízimo, você vai prosperar. Você vai ficar rico. Eu aconselho você a ler as escrituras, meu amado. Louvado e agradecido seja Deus. Então, como é que você já leu a Bíblia mais do que eu e mente e prega dízimo? Veja o que o apóstolo Paulo disse aqui em Louvado seja Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo diz para os senhores líderes religiosos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí eu pergunto: você está imitando Paulo? Paulo não era dizimista, Paulo não cobrava dízimo. Mas os senhores estão cobrando dízimo. Estão pregando o evangelho do terrorismo psicológico. Toda igreja que cobra dízimo há uma pressão psicológica, uma perseguição grande. Para quem não dá, inclusive eu fui expulso da igreja por não ser dizimista, onde na verdade eu dou mais do que o dízimo, eu dou oferta voluntária. Só que quem dá oferta não escreve no envelope o nome e o valor, não, bota ali no bisaco. E como é que alguém vai saber o valor que você está dando? Mas o meu negócio é comigo e Deus. Agora, se você quer ser bem visto, quer receber um cargo na sua igreja,
logo de cara, eu tenho ensinado isso aí já em vídeo aí. Pega o envelope dos dízimos, bota lá o seu nome, bota o valor e toda semana, toda quinzena ou todo mês, dê o dízimo para você ver. Você vai ser bajulado, paparicado, abraçado. Agora, quer conhecer o teu pastor? Quer conhecer o teu líder religioso? Deixa de dar o dízimo para você ver. Teve um líder, um pastor presidente aí, aqui mesmo na Paraíba, Brasil, que disse que quem não dá o dízimo não vale uma prata furada. É isso que todos os pastores acham de você que não dá o dízimo. É por isso que a Igreja Evangélica Cristã era considerada uma seita, era perseguida, porque era uma ameaça para as demais. E eu sou fruto da Igreja Evangélica Cristã, e o sangue dele na canela, mas eu não vou negar a minha fé. E eu não estou aqui contra pastores, apóstolo, padre, não. Eu estou aqui combatendo contra essa heresia do dízimo. Mas vocês, pastores, como pessoas, são excelentes cidadãos brasileiros. Não tenho nada contra vocês, nada pessoal. O meu problema aqui é combater contra essa heresia do dízimo. É combater contra essa mentira que vocês estão distorcendo a Bíblia. Mas não tenho nada pessoal com ninguém. Inclusive eu tenho um pastor aí, amigo meu. Uns Jesus já recolheu e outros ainda estão por aí. Louvado seja Deus. Então, em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nesta parte os senhores pastores, os senhores que pregam o dízimo, né? Os senhores estão imitando Paulo? Vocês que dizem que as suas ovelhas não der o dízimo vai para o inferno, não der o dízimo está roubando a Deus. Você está imitando o apóstolo Paulo quando vocês dizem isso? Paulo pregou isso? Hã? Louvado seja Deus. Veja, meus queridos, que Paulo não ensinou nada sobre dízimo. Os apóstolos também não. Paulo pregou em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, sobre oferta voluntária e não dízimo. O apóstolo Paulo não pregou dízimo. Vamos ver aqui 2 Coríntios. Paulo não pregou dízimo. Paulo pregou oferta voluntária. Que oferta voluntária pode ser dinheiro. Está aqui em 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo nada a suficiência, abundeis em toda boa obra. Louvado seja Deus. Então aqui se trata de oferta voluntária, não é dízimo. 2 Coríntios capítulo 9, 7, cada um que contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Aqui o apóstolo Paulo está falando de oferta voluntária. No tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva, o povo ofertava dinheiro, sim senhor e sim senhora, mas ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo da Bíblia era alimento, mantimento. Louvado seja Deus. E não dinheiro. E só quem dizimava era as 11 tribos de Levi. Era 12 tribos, 11 dizimava para a tribo de Levi que vivia da obra. E só quem dizimava era quem trabalha na agricultura, agropecuária, os fazendeiros. Você não vai ver na Bíblia um predeiro dizimando, mas hoje, nos dias atuais, você está vendo aí predeiro dizimando na igreja de dinheiro. Você não vai ver na Bíblia um cozinheiro dizimando.
um alfaiate dizimando, um cabeleireiro dizimando. Não, não, você não vai ver isso. Porque só quem dizimava na Bíblia era a tribo de Levi. E você é da tribo de Levi, você é levita. Então, meus queridos, essa live, eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Estou aqui descansando um pouco, né? E senti de Deus de trazer para você essa reflexão, né? Jesus está voltando e está aí os líderes religiosos pregando dízimo, 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 né? E logo, logo vai vir aí a marca da besta e os líderes religiosos vão dizer, não, isso aí não tem nada a ver com a marca da besta, pode aceitar, que é para não perder o seu dízimo. Porque se você não aceitar a marca da besta, como é que ele vai receber o seu dízimo? Então, cuidado, meu. Examine as escrituras para que você não seja enrolado, enganado. Amém? Eu não sou dizimista, eu sou livre. Eu sou ofertante. Eu dou minha oferta com alegria. E dou mais do que o dízimo, ou menos, de acordo com a minha necessidade. E na Bíblia, você, dizimista, nunca vai me mostrar ninguém, de Gênesis Apocalipse, dizimando dinheiro. Você não vai ver, não vai me mostrar Jesus nem os apóstolos mandando alguém dizimar dinheiro. E o pior dizimista é aquele que defende o dízimo com unhas e dentes, mas não dá o dízimo. Não é fiel no dízimo, mas fica, sabe que o pastor dele mente, mas fica ali defendendo, indo de contra a obra do Espírito Santo. Essa mensagem aqui, irmão, não é minha não, é do Espírito Santo de Deus. E se você tocar, você vai pagar preço. Porque Deus me levantou para combater contra essa heresia. E queira você ou não, mas a verdade bíblica está sendo pregada. E Deus não tem mais você por inocente não. E Deus vai levantar muitos Josias nesses últimos dias. Porque Deus está indignado, irado com esses hereges, pregadores de dízimo, pregadores de judaísmo em cima dos púlpitos, que mentem descaradamente usando a Bíblia. Se vocês querem dinheiro, vão trabalhar. Se vocês querem dinheiro, pregue a forma correta dos irmãos levar o dinheiro para a igreja. Mas nunca diga que dízimo é dinheiro. Nunca pregue Malaquias 3:8-10 para amedrontar as ovelhas, dando lavagem cerebral. Porque vai ter o acerto de conta, o dia do juízo final, onde eu e você vai prestar conta de cada pregação diante de Deus. E louve a Deus por Deus estar me usando esse barro, essa terra seca, para te despertar. Você, líder, pregador de dízimo, você deveria dar glória a Deus por estar ouvindo essa mensagem. Porque é Deus puxando a tua orelha e dizendo, pare de mentir, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu, não serão arrebatados. Então, meus queridos, eu vos abençoo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, fique na bênção, fique na paz, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, nos permitir. Amém? Graça e paz.